fazendo o melhor que eu posso? Sim ou não, gente? Vocês estão fazendo o melhor de vocês? Olha, muitas vezes, dependendo, né, da situação em que a gente enfrenta, né, em que eu enfrento, às vezes eu penso que eu poderia ter dado melhor, né, assim, ter feito melhor do que aquilo que eu fiz, né, ali dentro daquela situação, daquele momento, né, dependendo de como as coisas vão acontecendo, e fica essa sensação, né, mas aí depois que passa, eu penso, será que realmente, naquele momento, dentro daquelas condições, eu teria realmente um meio de fazer melhor do que aquilo que eu fiz, ou aquilo foi o melhor que eu dava conta, né? Então, eu fico aí dentro desses questionamentos. Eu me pergunto, essa sensação que a gente tem é uma autoexigência, é uma exigência de perfeição, ou é uma exigência dos outros para com a gente? O que é mais forte aí? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Hein, Cidinha? Já está ligado ao pertencimento, né? A gente vem querendo cumprir esse quadro de satisfação dos outros desde que a gente nasce, né? Para a gente estar dentro do sistema familiar, a gente quer ser aceita e a gente é capaz de fazer o que é exigido, independente de que no sistema seja o bom, o certo ou o errado. E aí a gente já sempre vem com essa questão do suficiente. É o suficiente que eu estou fazendo para ser aceita dentro desse sistema familiar? Como que é isso, né? Principalmente criança, principalmente quando você tem irmãos. Sempre vai ter essa comparação. E é interessante que quando eu entro nesses questionamentos, essa autocobrança, né, de ser melhor do que aquilo que eu fui, vem exatamente essa situação, né? Eu preciso ser melhor para quem? Porque quando você considera ali todas as situações envolvidas, a gente percebe que o melhor para um não vai ser o melhor para o outro, né? Então, a gente nunca consegue atender as expectativas de todos os envolvidos, né? E aí eu venho chegando à conclusão que eu dou o meu melhor, sim, dentro das condições que eu tenho naquele momento. Aquilo é o melhor que eu poderia ter feito, né? E quando eu aceito isso, os resultados eles são mais positivos, né? Porque eu me permito fazer as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, e aí parece que as coisas fluem melhor. É isso aí, é a autoaceitação. Mas aí a gente tem que pensar que a gente ainda está engatinhando, né, nessa questão do autoconhecimento, da autoaceitação, para que se torne essa leveza. Então, eu acho que vale a pena a gente explorar esse lugar de que a gente não está satisfeita com o que a gente está fazendo, né? Esse lugar de que nunca a gente está sendo boa o bastante, nem como a filha, nem como a esposa, a mãe, a profissional, né? Dentro desses vários sistemas que a gente tem que representar aí, os papéis, como que isso funciona, né? A busca incessante de ser o melhor e de fazer o melhor. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque às vezes a gente começa a falar no nosso jargão sistêmico que a gente entende e parece que todo mundo tem obrigação de entender. Então tem coisa que eu acho que a gente tinha que esmiuçar um bocadinho. Por exemplo, porque a gente quer ser perfeita para pertencer ao nosso sistema. Como assim? Né? Por que a gente tem que pertencer a um sistema? Por que a gente tem esse anseio de pertencer? Da onde que vem isso? Que papo de louco! Explica para mim isso daí, em miúdos. A questão do pertencimento. Não, é difícil entender isso. É difícil entender isso. Então, sabe por quê? Porque a gente vai no embalo, né? A gente vai, não para pensar. É como se a gente pegasse a conversa do meio para frente, né? Mas
Tem muita gente que está ouvindo a gente aqui e está pensando assim, nossa, mas do que elas estão falando? Porque a gente querer ser perfeita né, é uma premissa de todas as mulheres, né? Então você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa esposa, boa cozinheira, boa trabalhadora, ainda tem que ser bonita e magra. Aí, né? Então me explica melhor isso, porque eu não estou entendendo. A Sadhguru fala assim, a gente só tem duas certezas, né? Você nasce e morre. O que acontece nesse meio do caminho aí ou é bônus ou é ônus, né? Aí vai depender de você, como que você vai enxergar. Mas essa questão de por que a gente tem que ser perfeita, parar para pensar, faz parte do autoconhecimento. Porque desde que você nasce, está inserida no sistema familiar, você não para pensar por que você tem que pertencer, por que você tem que... Para que pertencer, né? Para que pertencer naquele lugar? E aí tem, assim, os comportamentos próprios, né, daquele sistema onde eu estou inserida. Né? Então, dentro da minha família, eu tenho alguns comportamentos que eu preciso ter, que é próprio da minha família, e que todos esperam que eu me comporte daquela forma. Né? São os valores da sua família. Os valores da minha família, isso. Tá. Então, e se eu começo a me comportar de uma forma diferente, né, do que é esperado para aqueles da minha família, eu vou ter problemas no sentido de... Até nós já falamos aqui sobre isso há um tempo. Né? Então, eu vou ser vista como a ovelha negra da família. A ovelha negra por quê? Porque eu me comporto de uma forma diferente daquilo que é esperado para os membros da minha família. Né? Então, eu começo a incomodar. Aí eu vou ser criticada, vou ser achincalhada, eu não vou ter um lugar na minha família, eles vão querer que eu, né, vou ser ovelha negra, então vai, né? Tem tudo isso, né? Exatamente. E isso a gente pode levar para todos os outros espaços onde a gente esteja, né? Então, dentro do nosso trabalho, dependendo do lugar onde você está, existe também um comportamento esperado para você pertencer àquele lugar, né? E se é no meio social, né? Então, imagina, se você está numa balada, né? Qual é o comportamento que se espera de uma pessoa que esteja na balada? Né? Que ela esteja ali alegre, feliz, que ela beba, que ela converse e que ela se comunique. Se é uma pessoa mais introvertida, o que normalmente acontece com essas pessoas introvertidas? Dificilmente elas se sentem bem dentro desse espaço, porque espera-se dela um comportamento que ela não dá conta de fazer, porque não é próprio dela. Né? Então, é esse sentimento de pertencimento. Né? Se eu me comporto da forma como se espera dentro daquele sistema, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir pertencente. Salvo isso, eu vou me sentir excluída, vou me sentir diferente. E aí a questão da necessidade de você sempre se melhorar, né? Se você sempre estar para se inserir nesses lugares, você conseguir ultrapassar um limite que talvez seja muito doloroso, né? É como você deu no exemplo que você deu de uma pessoa mais introvertida, de pertencer a um grupo que gosta de ir para balada, gosta de brincar e tudo mais. Ele vai se esforçar, né, para poder estar ali. E ele quer estar naquele lugar, mas sendo melhor. Quem nunca, numa escola, vocês vão poder falar muito com propriedade sobre isso, aquele aluno que não se destaca, ele fica lá no cantinho. Tem o popular, que é aquele que causa e que todo mundo conhece. Ele é briguento, mas todo mundo conhece ele, desde da pessoa da limpeza até a diretora, ele acaba ocupando um lugar de destaque, que o outro, que talvez seja bonzinho, mas ele não é capaz. Então, como é ser melhor nesse caso? Eu estou fazendo o meu melhor, o melhor que posso? A gente tem que pensar, né? O que é esse melhor? Porque quando nós entramos nessa necessidade de sermos o melhor
para todos aqueles que estão convivendo com a gente em todos os espaços onde a gente está, isso é muito desgastante, né? A gente pode trazer isso para os dias atuais. Como está difícil sermos bons nos ambientes onde a gente está atuando, né? Por quê? Porque tudo aquilo que nós tínhamos de certo, nossa, olha, eu vou fazer isso porque vai acontecer aquilo, olha, eu vou preparar a minha aula porque eu tenho 5 dias na semana para trabalhar direto com o meu aluno, aí depois eu vou ter um mês inteiro para trabalhar tal conteúdo, porque no primeiro bimestre eu vou trabalhar isso, no segundo semestre, no final... A gente não tem mais nada disso, a gente não sabe. Não, nada disso. Tá dando o seu melhor, tá vendo? Tô dando o meu melhor. E eu descubro que cada semana, cada dia, cada momento, eu descubro mais um detalhe em que eu aprendi alguma coisa e que eu consegui ser um pouquinho melhor do que eu fui no instante, né, anterior. Então, fazer o meu melhor hoje está dentro desse sentido de viver o agora. Nunca foi tão necessário viver no agora. E detalhe, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade de viver no agora. Gente, eu amava viajar pelos meus pensamentos, né? Tinha uma coisa chata, difícil, o que eu fazia? Eu desligava o botãozinho, porque eu sempre era aluna boazinha da sala, com dificuldade de aprendizagem. Mas, porém, aquela que não dava trabalho. Ela não dava trabalho para a professora. Por quê? Porque ela era distraída, ela era desatenta. Então, acontecia qualquer coisa que... nossa, né? A Mara começava a viajar. Agora, o que é que... né, a realidade está me obrigando a fazer, a viver o presente, exatamente como ele é, com todas as situações, com todas as dificuldades. Eu não posso mais me dar ao luxo de viajar nos meus pensamentos. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, então eu tenho que resolver as coisas no agora. Né? E como isso é bom? Como isso é bom, porque olha quantas coisas eu venho aprendendo e que eu não sabia, que provavelmente demoraria muito tempo para aprender se não fossem as coisas como elas são agora. Como eu falei, há 2 meses atrás, Nilce, Cidinha, que nós começamos com essa história de live, imagina, né? Isso tudo aqui para mim era um bicho de 7 cabeças. Olha agora. Nossos estudos, né? Lembra? A gente começou com essa história de vamos se reunir. Começamos estudando. Para estudar. E olha agora como nós já evoluímos. Estamos muito melhor do que nós éramos quando começamos. Né? E viver o momento presente, como você falou, Mara, é absolutamente libertador, né? Eu sei que você, como eu, aquariana, né? A Cidinha é de qual signo? Gêmeos, é pior que nós, viu, Mara? De pensamento. Ela tem 2 cabeças para pensar. Do ar. Nós todas somos do ar, né? Agora, eu e a Mara, por exemplo, Cidinha, nós somos aquarianas, então eu entendo quando a Mara disse que ela tinha dificuldade de estar no momento presente, porque a mente do aquariano é muito projetada para o futuro, né? A gente estava sempre pensando depois, né? E isso, eu falo por mim, me fazia muitas vezes me perder no momento presente, né? Então, quando eu tenho que voltar por causa de um momento histórico diferente, como nós estamos vivendo, de pandemia, eu tenho que estar no momento presente, é libertador. É muito bom, é uma âncora. É como se o nosso corpo chamasse a gente para cá e falasse assim, não, fica aqui. Não tem mais o que você olhar lá na frente. Não tem mais o que você planejar. É tudo diferente agora. Fica aqui. Gente, é muito gostoso. É prazeroso. Mas vocês vão me ajudar. Eu tenho vivido essa semana, Nilce, eu tenho vivido essa semana uma coisa nova na minha vida. É totalmente novo. Esta semana eu fiquei vivendo no passado. Então, eu queria que vocês me explicassem, né? Que eu fiquei com saudosismo, porque parece que as coisas eram melhores antes,
que eu não consigo ser boa o suficiente hoje, que antes eu era melhor. Fiquei com saudades de antigos relacionamentos. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Por que está acontecendo agora isso? Eu não devo ser a única que neste momento está tentando encontrar no passado momentos menos frustrantes do que a gente tem tido agora. Me ajudem a entender. Não deixa de ser uma fuga, né? Vamos pôr o dedo na ferida aí. É uma fuga, porque na realidade, essa questão de querer ser, essa necessidade de ser o melhor, de fazer o meu melhor, de estar inserida em grupos como o melhor, ele só é um gatilho para os transtornos. Transtorno de ansiedade, pânico, depressão, fobia social. Olha só, qual é o link que vocês estão fazendo? Ai, meu Deus. Né? Então, assim, a gente está buscando, quando a Mara fala de que é uma coisa interessante, bom para ela, é bom porque a gente, como eu disse, a gente está caminhando, mas a gente já está no caminho do autoconhecimento. Então, a gente tira uma ideia do que está acontecendo fora, por quê? Porque mesmo a gente, nesse caminho, a gente está tendo essas crises, esses mini surtos, vamos dizer assim, né? Que vai disparar gatilho, sim, gente, no povo, porque esses transtornos todos, eles estão presentes, né? Tá muito presente, e eu já estou sabendo de muitas pessoas que estão adoecendo com relação a isso. Então, essa questão de olhar para o passado, Nilce, nada mais é do que uma fuga, né? Então, mas será que lá atrás não era melhor, né? Aquele jeito de fazer era melhor? Porque olha como era melhor, porque eu fazia melhor, eu era melhor. Era nada, não era. Você entendeu? É o que eu comentei com a Mara, não era melhor, porque a gente, naquele fluxo do dia a dia, a gente só estava fazendo, sem ter esse tempo para pensar. Então, quando a gente fala que a pandemia trouxe esse momento para a gente olhar para a gente mesmo, é exatamente isso. Não é um olhar, né? Aí a pessoa fica assim, mas como que faz isso? Me ensina. É isso. É olhar para o que eu quero a partir de agora, para onde que eu vou, o que eu preciso fazer para estar inserido. Então, quem está dentro de um ambiente de trabalho, muita exigência, todo mundo exigindo uma coisa que a gente não sabe nem se vai funcionar. Né? Então, a partir daí, esses gatilhos desses transtornos todos, eles vão ficar cada vez mais evidentes. E prova é que nós já tivemos nossos mini surtos por aí, né? Então, você imagina o que vai vir. Olha, e eu vejo também que esse sossego, né, que nos dá de olhar para o passado e ver tudo aquilo que nós já fizemos e tudo aquilo que deu certo, e mesmo aquilo que não deu certo, a gente consegue perceber o porquê não deu certo. Então, a gente olha para todas essas situações e a gente consegue se ver melhor. A gente consegue se perceber com mais competência dentro daquela situação que nós resolvíamos antes, né? Por quê? Porque nós tínhamos perspectivas, nós tínhamos, assim, onde nos apoiar, a gente sabia como as coisas iam acontecer, como elas iam se desenvolver. Então, quando a gente vai lá no passado acessar essas emoções do que já aconteceu, nós temos, junto com, né, com os eventos, nós temos também aquela sensação eu sei o que vai acontecer. Porque se eu não fizer isso, as consequências vão ser essas e vão ser essas. Então, dá aquela sensação assim, nossa, eu tenho escolha, né? Se eu não resolver agora, não, mas daqui a pouco eu resolvo, tá tudo certo. Hoje, a gente não sabe. Hoje a gente não sabe se eu não resolver agora, se amanhã a situação vai me permitir resolver com a mesma serenidade e facilidade com que eu resolveria hoje. Porque amanhã é uma outra história. Amanhã são outras situações, são outras emoções, né? A gente dentro da escola, né, Nilce,
Cada dia a gente tem que buscar um recurso novo. Cada dia é uma plataforma diferente. Cada dia é um jeito novo de levar as informações para as crianças. Aí você tenta de um jeito, não dá, você busca outro jeito. Aí o professor não se adequa com aquela ferramenta, você vai buscando outra. E aí aquela que deu certo, aí o aluno que não consegue acessar. São muitas emoções diariamente. E aí a gente olha para tudo que está acontecendo. Aí está, os pais, as crianças estão ansiosos, os pais estão ansiosos, os professores estão ansiosos, os coordenadores estão ansiosos, os diretores estão ansiosos, os profissionais do SIC, aqui de Mogi Guaçu, estão ansiosos, o pessoal da secretaria, estamos todos ansiosos, porque... Tá todo mundo. Porque como resolver? Né? E a gente percebe que está todo mundo dando o melhor de si. Só que aí fica aquela sensação que eu estou dando o meu melhor, mas não está sendo suficiente. E o que eu faço com essa sensação de não estar sendo suficiente? Onde eu vou buscar recurso para lidar com isso? Eu falei que é uma fuga do olhar para o passado. Realmente é uma fuga. Só que também a gente pode trazer como uma possibilidade, como a Mara disse, de olhar para o passado e se olhar e ver o quanto que você já progrediu, o quanto que você fez, e ter isso como uma ideia do que você é capaz. E aí sim, se você olhar para o passado com esse olhar de lá atrás eu consegui, já passei por uma dificuldade maior e eu vou ser capaz de passar por essa também, aí ok. O que não pode é voltar para trás, ficar olhando e querendo ficar lá atrás, né? Porque daí vai vir o rio, vai rodando, aí é produtivo, né? Quando você olha para trás e fala, eu consegui me superar em tantas situações, eu posso de novo, né? Aí sim é um olhar para trás produtivo, né? Mas aí a gente... Ai, meus cachorros latindo. Mas assim, eu estava olhando para trás como fuga mesmo, pensando assim, nossa, era bom, nossa, eu tinha mais certezas, nossa, parece que eu era mais aceita, né? Então, aí a gente volta para o presente e vem ancorar novamente, né? Porque é a cura. Ancorar no presente é a cura, porque no presente nunca está acontecendo nada de tão ruim. E aí a gente consegue lidar com as coisas no momento presente. Você não consegue lidar em outro tempo, no passado, no futuro. Você só consegue lidar com as coisas que estão acontecendo agora, né? Então, é suficiente o que a gente está fazendo. A gente é suficiente, né? Então, eu acho que a cura está no momento presente e a cura está nessa consciência. O que eu tenho hoje, os meus recursos internos, são suficientes. Eu tenho condição de melhorar para o futuro? Talvez tenha, mas o futuro é amanhã. No hoje, eu tenho o suficiente para mim. Quando eu conseguir internalizar essa sensação, eu acho que vou me sentir melhor. E é interessante também olhar, Nilce, para a situação de que o passado, quando a gente olha para o passado ele nos dá recurso para que a gente possa lidar com o presente. E exatamente nessa ideia de que, olha, eu passei por tantas situações difíceis e eu dei conta. Em muitas situações, né, é claro que nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação que é global, estamos vivendo um momento histórico que com certeza, né, vai fará parte dos livros de história, né, do planeta. Mas a gente consegue, né, quando a gente olha para trás, a gente faz esse movimento de olhar para trás, a gente começa a perceber que por quantas coisas difíceis nós passamos e nós demos conta. Né? Às vezes mais difíceis, né? Às vezes mais difíceis. É a mesma coisa quando a gente, né, fala de fazer esse movimento de olhar para trás para o nosso sistema. Por quê? Porque quando a gente considera tudo aquilo que os nossos ancestrais viveram, olhamos para isso com respeito e a gente aceita tudo aquilo como foi, a gente traz essa energia, né, de tudo aquilo mesmo que eles viveram, a gente pega como recurso. Força, de conquista.
De força, exatamente. Então, olhar para o nosso passado deve ser dessa forma também. Dessa forma. O que não quer dizer que vai ser fácil. Às vezes, a gente falando assim, nós falamos assim, nossa, então quer dizer que eu não posso sofrer? Não, né? Porque vai ter dias, né? E eu compartilho com a Nilce que essa semana, para mim, também está sendo uma semana difícil, com várias situações que eu estou tendo que aprender a lidar. Quando a gente olha para trás, a gente tem que olhar, né? Nossa, olha, está sendo difícil agora, eu já passei por tantas coisas, então eu vou pegar essa força, essa energia de tudo aquilo que eu passei e vou trazer para o agora para eu seguir adiante, né? Fortalecimento. Quando a gente olha para o passado, tem que ser para nos fortalecer para a gente lidar com as coisas do hoje. Né? Exatamente. Então, não é ruim olhar para o passado, depende de como a gente olha. De como olha. E não pode ficar o tempo inteiro olhando para o passado. Não. Esse olhar para o passado tem que dar força para o presente. Então, gente, ó, são 5:30. Daqui a 10 minutinhos a gente vai fazer uma meditação. O que vocês acham? Vamos? Para a gente se conectar com o nosso momento presente? O que vocês acham, meninas? Bom. Pode ser? Acho Vamos bater um papinho mais 10 minutos. Eu estou convidando o pessoal que está assistindo a gente neste momento aqui, nessa quarta-feira, chá das 5. O meu chá hoje é água de novo, porque está muito calor para botar um chá, tinha que ser um chá gelado. Então nós vamos conversar. E também o pessoal que vier a assistir essa live no futuro, né? Tá todo mundo convidado, daqui a 10 minutinhos a gente fazer uma meditação, tá? E aí, meninas? A gente é suficiente? Será que antes da meditação a gente sente uma coisa e depois a gente sente outra em relação a isso? Será que tem jeito disso mudar, disso melhorar, mesmo que as condições externas sejam as mesmas? Como que é essa percepção? Para isso é que é necessário o autoconhecimento, né? Que tem essa diferença, é claro que tem, né? Essa questão de querer, de tentar suprir, né? Essa necessidade de ter que ser melhor, de sempre fazer o melhor, dar o seu melhor. Isso está conectado à questão do ser amado, né? Geralmente, como dito no começo, da questão de ser amado pelos pais, de ser, como que foi isso, né? Então, né? Principalmente mulher, né, gente? A gente, quando é criada de pequenininha, tem aquela coisa, seja boazinha, né? Então, a menina, para ser aceita, para ser amada, para ser aprovada pelos pais, ela tem que ser boazinha, tem que dizer sim, tem que fazer na hora o que for mandado para ela, não pode negar, não pode, né? Será que a gente traz isso com a gente até agora? Eu precisei de muitos anos de terapia para conseguir lidar com a menina boazinha e com essa dificuldade de dizer não, né? Por quê? Porque... Você consegue agora? Olha, eu não posso dizer que eu consigo com tranquilidade, eu já consigo, mas eu preciso pensar para conseguir fazer. Não é uma coisa que é tranquila, né? Porque eu cresci dentro dessa educação que eu precisava, aliás, eu era a filha do meio de 3 irmãos, a única mulher, certo? Por parte da minha mãe, eu era a única neta. Então, né, essa necessidade familiar, né, do meu sistema familiar materno, de que eu fosse a filhinha da mamãe, a netinha da vovó, a menininha bonitinha, delicadinha, que fazia tudo que todo mundo queria, foi muito grande. E foi muito difícil quebrar todos esses paradigmas, né? Então, hoje, toda vez quando eu tenho que lidar com uma situação onde eu preciso enfrentar essas necessidades, eu fico me perguntando, eu estou dando o melhor que eu posso?
Será que eu não poderia ter feito diferente? Será que eu não poderia ter feito mais? Por quê? Porque esse fantasma, vamos dizer assim, né? Dessa necessidade de ser a menina boazinha, ele ainda me acompanha, né? Vou dizer assim, alguns passos atrás, hoje, né, não é mais aqui do meu lado, mas ele ainda está aqui. Se eu não tomar cuidado, ele quer se aboletar. E isso, olha, depois de muita terapia, com conhecimento sistêmico, eu ainda tenho que tomar esses cuidados. E aí, Mara, é interessante porque desde criança que vem essa exigência de você ser melhor para quem? Para você ou para agradar os outros? Para agradar os outros. Né? Sim, porque isso para mim era muito custoso. E o que eu tenho visto muito, que vocês deram o exemplo da menina boazinha, né, da criança boazinha, mas eu tenho visto muito as crianças usando o recurso contrário, da rebeldia, da violência para que sejam aceitos, sabe? Tá, é como se fosse um grito desesperador de, olha para mim, eu estou aqui, né? E parece que não estão vendo, né? Família, escola, é uma coisa que, é uma dica aí que pode ficar, porque essa questão da violência, né, da criança, da rebeldia, ela pode estar querendo ser aceita no sistema, né? E como que o sistema está agindo com ela? Como que está sendo isso, né? Eu acho geralmente, que a Mara travou, né? Geralmente a rebeldia ela é muito mal aceita, né? Mal recebida, né? Recebida com mais violência, com mais exclusão, né? Mas a gente tem que repensar essas atitudes. Por que aquela criança está tendo aquele comportamento, né? É aí que a gente tem que parar e pensar, afinal, quem que é o adulto da relação, né? Quem que tem que pensar a respeito antes de simplesmente reagir, né? Porque a gente reage. Sim, então, e essa reação desde a infância, né? E aí vai trazendo, vai repetindo essa questão, e quando adulto vai ficando cada vez mais difícil de se lidar com isso, né? E aí a gente vem falando das crianças, mas também vamos trazer isso para um relacionamento a dois. Quantas mulheres se sujeitam a estar num relacionamento para se sentirem aceitas, né? Fazendo coisas que talvez não é do desejo delas. Aí volta a história do autoconhecimento. Então, como que ela consegue viver com uma pessoa só porque é confortável, só porque a sociedade que exige isso, você precisa ser uma pessoa dentro dos padrões de um casamento convencional, e aí vou ficar aqui nesse casamento, né? É uma série de questões que vai cutucando, por isso que às vezes as pessoas têm medo de entrar nessa busca do autoconhecimento, vai mexer com muita coisa, né? Principalmente essa questão, estou sendo o meu melhor, e se o meu melhor é olhar para mim mesma, e eu fazer o melhor para mim, e não para a sociedade, para quem estiver do lado. E se o não para o outro é um sim para mim? Exatamente, né? Isso é muito importante. Então, tem muita gente que passa uma vida inteira sem saber do que gosta. Exato. Sem saber o que verdadeiramente quer, o que veio ser nesta vida. Acaba assumindo o sonho do outro. Já que eu não vou fazer por mim, então eu vou investir no sonho do outro, né? E muitas vezes acaba que o outro vai embora. E você sabe que eu acho que essa pandemia, ela trouxe de encontro isso mesmo, né? Aquelas pessoas que viviam em função do outro, de não dar conta do seu próprio sonho. Então, eu vou me ocupar de fazer outras coisas, que seja no trabalho, na maternagem, né? Enfim, elas também estão sendo chamadas a olhar, né? Que é o que a gente estava falando, de como que agora esse tempo, nada é como antes, e a gente não sabe como que vai ser, então agora eu posso olhar para mim mesma, né? E aí as coisas vão fluir de uma outra forma, vão por um outro caminho. Eu posso descobrir muitas coisas interessantes sobre mim mesma, né?
Eu acho, assim, maravilhosa essa viagem. Nunca vou desistir dela. A gente encontra uns iceberg para subir, né? A gente estava conversando aqui, Mara, que a partir do momento que a pessoa embarca na viagem do autoconhecimento, ela pode descobrir coisas muito interessantes sobre ela mesma que ela não tinha acesso antes, né? Sim. E que às vezes o não que ela diz para o outro é um belo de um sim para si mesmo, né? Sim. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo terapia e o psicólogo virou para mim e falou assim: então, enquanto você fala sim para os outros, você fala não para você. Até quando você vai continuar falando não para você? Né? E foi ali com aquela fala que eu comecei a perceber quantos nãos eu dizia para mim para conseguir falar sim para os outros, né? E realmente, essa questão de se autoconhecer, se a gente não se autoconhecer, a gente não consegue vencer essas barreiras. Então eu vou dar um recadinho agora para todas as mães e para todos os pais que estão ouvindo a gente aqui. Pessoal, os filhos querem ter pais felizes. Eles não querem ter pais frustrados, que não lutaram pelos próprios sonhos, pelas próprias realizações. Porque isso tira a força dos próprios filhos, para eles viverem e conquistarem, por sua vez, a vida. Então, olha, seja feliz, aproveita a oportunidade de vida que você tem. Né? Já pensou quando você estiver lá, nos seus últimos momentos, olhar para trás e você vai falar assim, nossa, será que você vai pensar assim, ai, mas eu devia ter guardado mais dinheiro? Você vai pensar isso? Você vai pensar assim, ai, mas eu devia ter escovado melhor o tapete da sala? Não, bem, você vai falar assim, nossa, eu devia ter feito aquilo que eu queria fazer. Né? Então, ó, não pensa que os seus filhos vão reconhecer o seu sacrifício. Não. Os seus filhos, eles vão ser felizes se tiver pais felizes como modelo de vida. Fato. Mesmo porque quando a gente entra nessa loucura, né, da gente se negar enquanto pessoa, da gente não ir em busca dos nossos sonhos, porque a gente tem que cuidar de outras pessoas. Normalmente as pessoas elas se sentem muito sobrecarregadas, né? Principalmente os filhos, né? E a sensação eu não te pedi para fazer isso, eu não te pedi para você deixar de viver os seus sonhos, né? Então, realmente fica essa sensação mesmo de frustração, de, olha, eu te impedi de ser feliz, mas eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não pedi para você fazer isso, né? Em contrapartida, quando você tem, né, alguém que fala assim, nossa, olha, eu fui em busca dos meus sonhos, eu dei conta, eu fui feliz, qual que é o desejo que a gente tem? É de repetir, né? De trilhar esse caminho também de ir em busca dos nossos sonhos. Então, vale a pena arriscar, vale a pena ser feliz, vale a pena ver os nossos sonhos. Por mais trabalho que dê. E olha que tem uns que dá um trabalho mais ou menos. Já pensou lá no último momento, você olhava assim, será que eu fui suficiente? Já imaginei. Uma vez eu li que era assim, qual o seu propósito, né? Aquela busca pelo propósito de vida. Nossa, eu tenho que ser missionária, largar tudo e São Francisco de Assis, né? E não, o propósito de vida é você se curar. Seu propósito de vida não é fazer nada para ninguém, para você, né, ficar rica, milionária, comprar helicóptero, sair viajando. Ok, eu queria, mas a ideia é legal, né? Mas é meu sonho, e aí é eu que tenho que ir atrás, e não ficar esperando, né? E dá para fazer isso, dá para você ir atrás do seu sonho. Então, qual é o seu propósito de vida? É você se curar, você ter a cura. Então, primeiro se conhece, né? O autoconhecimento, do que eu gosto, do que eu quero, porque essa coisa de que, eu não fiz porque meu pai não deixou, eu não fiz porque meus filhos não deixaram, e eu tinha que trabalhar muito, olha como eu fui muito suficiente em cuidar dos filhos. Mas lá dentro um coração pesado, empedrado, infeliz, né? Já pensou no leito de morte, você olhar e falar, caraca, passou e eu não fiz nada,
né? Ou pelo menos não fiz nem 1% do que eu gostaria de fazer. Então, gente, agora é a hora. Fiz tantas coisas, porém, nenhuma delas, aquelas que eu gostaria, né, para ser feliz, né? Essa sensação de fazer o que os outros esperavam. É porque você foi um fazedor. Você foi um fazedor, você fez. Você fez, e não pensou em nenhum momento o que você realmente quer. Porque não é só o que eu quero, é o que eu realmente quero. Porque se eu pensar o que eu realmente quero, eu vou ter que pensar 2 vezes. Né? E aí muitas vezes eu nem vou saber essa resposta, eu vou ter que buscar. Né? Então, nesse momento, a gente podia fazer aquela meditação em tempo da gente voltar dela e conversar um pouquinho, né? Vamos fazer uma meditação para a gente conhecer o que a gente realmente quer? O que vocês acham? Ótima ideia. Vamos? Então, eu vou pedir para vocês, queridas companheiras, Mara, Cidinha, querido pessoal que está ouvindo aí, você, homem, mulher, adolescente, quem estiver nos ouvindo, sente-se, enquanto vocês escutam a minha voz e a voz das minhas cachorras. Ó, cruel, hein? Acho que elas não vão deixar. E respira. Conduz você, Mara ou Cidinha, que eu vou desligar o microfone. Cidinha, que eu já estou na meditação, Cidinha. Vamos lá, gente. Então, é só sentar onde vocês estiverem, não precisa estar numa postura de lótus, é só se conectar. Tentar pôr os pés no chão, aterrar, sentir o coração vibrando. Inspira devagar e solta o ar. E sente o coração pulsando. Este é o coração. Este é o seu coração. Só você possui esse coração. E a força de toda a sua ancestralidade. Sente o quanto você é capaz. O quanto você pode transformar. Este é o seu lugar. Você lutou desde o primeiro momento, desde a fecundação, para chegar até aqui. E agora é com você. Inspira, solta o ar devagar e sente o coração pulsar. Essa é a sua força. Inspira o máximo que você puder. E solta o ar devagar. Sente que você é o melhor. Você é a sua melhor versão. E tudo o que é possível fazer, você fez. E tudo o que é possível fazer, você fará. Você é a sua melhor versão. Conecte-se, vibre e sinta a alegria de estar vivo agora, neste lugar que você está. E é o suficiente. E é o bastante. Gratidão. Um exercíciozinho rapidinho que traz a gente sempre para a conexão, né? Do agora, do aqui e agora. Do que a gente é possível. Exercício rápido e suficiente, né? E suficiente. Suficiente, porque imediatamente me trouxe uma calma
que eu busquei por ela desde o começo da semana. A gente esquece, né? Como a gente é safada. Com as meditações... A gente é danada, você vê. Quando a gente cria esse hábito de meditar, né? Um exercício tão simples, mas que faz com que a gente volte para o agora e se perceba. Né? A gente se percebe dentro da força que a gente tem. E a gente tem todos os recursos necessários para lidar com todas as situações cotidianas. Eles estão todos aqui dentro. A gente só precisa se conectar e buscar essa força. Os recursos é aquela história, né? Todas as frustrações começam quando você começa a comparar, se comparar, né? Então, o querer ter o mais, o querer ter o que o outro tem, ou ser o que o outro é. Não, é simplesmente ser. Então, esses exercícios, essas reconexões, você sente a sua força, a força da sua ancestralidade, e só. Né? É como um jardim. A rosa nasceu para ser rosa, é rosa, acabou. Ela não fica lá olhando, eu queria tanto ser o jasmim, que é mais perfumado, né? E o ser humano, infelizmente, vive nessa luta, né, de querer. A Mimansa costuma falar que as comparações só levam à frustração, ao fracasso. E é bem por aí, né? Então, estou fazendo o meu melhor? E além também dessa questão de repente, a gente querer ser o que o outro essa expectativa de querer atender a necessidade do outro, ser o que o outro quer, que gostaria que nós fôssemos. Isso também traz muito desconforto, isso também traz muito sofrimento, isso também tira a nossa força. E muita frustração, porque o outro pode querer o que quiser, você nunca vai ser o que o outro quer. Você é o que você é. E a gente tem que se alegrar com o que a gente é. Né? Porque a coisa mais linda foi o que você falou no começo da meditação, Cidinha. Foi a coisa mais incrível, foi nessa hora que eu me conectei. Quando você disse, esse é o seu coração, só você tem esse coração. Gente, eu senti o coração exatamente aqui. Falei, nossa, só eu que tenho esse coração. Então, realmente, eu tenho que honrar esse coração, fazendo da minha vida uma coisa muito boa. E aí eu me perguntei nessa hora, sabe? Nossa, mas então o que eu realmente quero? E eu senti que tudo que eu estou fazendo hoje na minha vida, com 55 anos de idade, é exatamente o que eu queria fazer. Olá. Pode não ser da melhor forma, pode ser da forma que eu consigo hoje, mas é exatamente o meu sonho. Então, eu sugiro que cada um que esteja ouvindo agora, né, se conecte-se com o seu coração, só você tem esse coração, né? E procure o que você realmente quer e faça, não importa a sua idade, se você é jovem, se você é velho, você está vivo, você está aqui, essa é a oportunidade de ouro que a vida te dá, de ser você mesmo. Exatamente. Muito bom, Gratidão, né? Cidinha! Lindo, delícia. Eu acho que a gente está todo mundo aproveite. Num lugar, e eu posso falar de experiência própria, eu estou nesse lugar também, viu, Nisso? Eu estou muito feliz, então, de tudo que eu já passei, de saber o que eu quero, o que eu queria, o que eu quero, e que eu vou fazer o meu melhor. Né? E eu fiz o meu melhor dentro das possibilidades, e está muito bem feito. Então, a hora que eu olho para trás, eu falo, está muito bem feito, sabe? Aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas ela nem tem um carro do ano, nem tem um carro zero, né? Nossa! Mas, enfim, é o contentamento, é o que a Cláudia está falando aqui. A Cláudia está falando, devemos ser gratos pelo que somos e buscar o que realmente queremos. É o segredo. É a chavinha, gente, é só isso. Né? Contentamento pelo que você tem, pelo que você é capaz de fazer, e saber para onde você quer ir. Os caminhos estão todos aí. A gente se engana muitas vezes achando que o ter vai nos trazer alegria, né?
É claro que nos traz muitas satisfações, né? Mas ter o carro do ano não é garantia de felicidade, né? A Agora, casa no condomínio. caso no condomínio. Agora, ter um carro, mesmo que ele seja, mesmo que ele seja 2010, 2006, e ainda assim você está no lugar onde você gostaria de estar, fazendo as coisas que você gostaria de fazer, convivendo com as pessoas que você gostaria de conviver, Sim. vai te trazer muito mais alegria de que, de repente, você ter o carro do ano, ter a casa no condomínio e você estar vivendo dentro de uma situação que não é a que você almeja. Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas tendo um trabalho que dá muito dinheiro, porém o retorno emocional, né, de se sentir satisfeito naquele lugar, muitas vezes ele é muito pequeno, né? Então, eu falo assim, o sacrifício, porque tudo, independente da profissão onde você esteja, você vai ter que colocar energia, você vai ter que se dedicar àquela profissão. E quando você está dentro de um lugar que não é bem o lugar que você gostaria de estar, aquilo te consome muito, né? Então, façam o que vocês gostariam de fazer, esteja no lugar onde vocês gostariam de estar, que tudo flui. Aproveitem a pandemia, agradeça, né? Olhem para ela com contentamento, né? Com gratidão. Gente, estamos nos 5 minutinhos. É o nosso momento histórico, gente. Não adianta brigar com a pandemia, não adianta brigar com o momento histórico, não adianta recusar 2020. Essa é a nossa vida hoje. Então, vamos ser gratos, né? E fazer o melhor possível. O nosso melhor de hoje pode ser melhor que o de ontem, pode ser não tão bom quanto o que a gente vai conseguir fazer amanhã, porque a gente está melhorando, a gente está aprendendo demais. Então, gratidão, obrigada, Cidinha, por essa paradinha. Essa paradinha para mim foi suficiente. Gratidão a todos que ficaram com a gente e até semana que vem. E a gente está nos atendimentos já presencial, né, Nilce? Podemos marcar. Se presencial, estou atendendo todo dia, o pessoal está pirando e a gente está ajudando. Estou atendendo todo dia com toda a segurança, com máscara, álcool gel, tudo, distanciamento. E online também a gente atende no Espaço Mahadeva, gente. É só ligar e marcar seu horário que a gente dá toda a atenção. Gente, gratidão também. Gratidão, Cidinha, porque esse movimento me fez voltar para o meu lugar, voltar para o presente, foi maravilhoso. Gratidão a todos, né, que estiveram presentes aqui com a gente, compartilhou com a gente esse momento. E como as meninas já disseram, nós estamos disponíveis, né, para ajudá-las naquilo que for necessário e que estiver dentro da nossa competência para nós fazermos. Então, conte com a gente. Gratidão, Nilce, por mais essa semana e até semana que vem. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gratidão. Até o próximo Chá das 5. Até o próximo.